Olá, bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Esse caso, uma paciente classe 1 de molar, um perfil bem retinho e um final bem surpreendente. Um caso muito mais difícil de explicar, de entender qual é a necessidade da paciente do que de realizar. O tratamento é relativamente bem simples, o diagnóstico não, e conversar com o paciente, ver o que ele quer, entender a necessidade do paciente e saber entender o que é melhor para esse paciente é a parte mais difícil do caso. Então, bora lá, vamos resolver mais esse também. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do Diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Então vamos lá dar uma olhada nesse caso. O que a gente consegue perceber logo na face do paciente, né? Ela está com uma cabeça equilibrada, está bem, os ombros ali, né? A altura está legal, parece ter uma pequena assimetria aqui do nosso lado direito, parece estar um pouquinho maior do que o lado esquerdo. Então, se vocês repararem, nós estamos falando muito em assimetria, o quanto os pacientes têm assimetria e, na verdade, o quanto as pessoas têm assimetria. Então, muito cuidado com respiração, tá? A respiração das crianças é muito importante. Se a criança não respira pelo nariz, a tendência é ter uma atresia de face média. Se a criança respira muito por uma narina do que pela outra, a gente também tem uma tendência a ter uma face média assimétrica. Então ali o zigomático, né, o seio paranasal, ele vai se desenvolver mais de um lado do que do outro. Isso vai causar altura de olho diferente de um lado para o outro. Então, muito cuidado. Se a paciente ou se a criança mastiga mais de um lado do que do outro, ele acaba desenvolvendo côndilo mais de um lado do que do outro. Então, numa mastigação viciosa unilateral, a gente vai ter um lado de balanceio crescendo mais do que o lado de trabalho. Tá? Então, muito cuidado com isso. A gente precisa observar como que esse paciente está se desenvolvendo, cuidar das crianças principalmente. Tá? Então, olha só, aqui na análise de perfil, a gente consegue ver um perfil bem reto, né? Uma postura de cabeça talvez um pouco ruim, né? A gente pode ver aqui pelo prolongamento da coluna e, surpreendentemente ou não, né? A gente tem um corredor bucal que está bonito, né? Não tem aquele escuro, né? Não é aquele corredor bucal amplo. Quando o paciente sorri, a gente percebe a atresia da maxila dele com aqueles espaços pretos aqui, ó. O dela até que tá legal, não vai ser, pelo menos não me demonstra que eu tenho uma grande assimetria ali, não. Olha lá na face, um pouquinho mais de perto, realmente está aparecendo, ó, que eu tenho um lado direito nosso aqui, ó, maior do que o lado esquerdo, tá? O resto, a simetria da face dela, esses tapa-olhos aqui dificultam um pouquinho a nossa vida para a gente ver a altura de olho, se tem alguma diferença, né? No dia a dia ali vocês vão conseguir ver melhor. Ó, eu consigo ver que o lábio inferior dela já está na frente, então a gente vai ver que talvez ela tenha um perfilzinho côncavo, ó. Já é uma informação para a gente
entender, né? Talvez um perfilzinho côncavo ou bem retinho. A hora que a gente traça as linhas, terço superior diminuído, terço médio tá bom, e terço inferior, ó, parece estar um pouquinho diminuído. Na foto de perfil dela, se a gente for basear no ângulo goníaco, ó, né, pela estética facial aqui, ó, pelo crescimento de perfil, parece que está alongado, né? Por isso que a gente fala, cuidado com a interpretação de imagem, principalmente de fotografia. Acho que eu sou muito cético. Eu preciso de números. E a questão é assim, eu preciso de uma guia anterior, eu quero uma guia canina, eu preciso, muitas vezes, fazer extração. Eu nunca vou fazer extração se eu não tiver certeza absoluta do que eu estou falando, né? Eu não quero me complicar nos meus casos, então eu preciso ter certeza absoluta. Então, para mim, a hora que eu faço a cefalometria, eu acabo me sentindo mais seguro, né? Então, ó, a gente consegue ver o mento aqui, ó, beirando já a linha anterior, né? Talvez um padrãozinho 3 aí, né? Um limitezinho, pelo menos, para um padrão 3. Dentoalveolarmente, classe 1, desse lado esquerdo aqui, basicamente querendo escorregar, ó, para um 2, tá? Do lado direito nosso, também, ó, um classe 1, bonitinho, só que parece que eu tenho um pouquinho de compensação dentoalveolar. Bom, a gente viu que eu tenho um padrão limite para classe 3 ali, né? Pelo menos me pareceu. Uma relação dentária aqui de classe 1, né? Mas tem algumas coisas diferentes. Será que é um caso bem simples, talvez? Alinhamento e nivelamento só? Classe 1, né? Um padrãozinho equilibrado? Aguardem cenas do próximo capítulo. Olha lá, aquilo que eu falei, ó. A panorâmica mostrando um côndilo mais alto que o outro, né? Então já mostra uma certa assimetria de face da paciente, tá? Apesar que não tinha desvio de linha média, né? Então tranquilo. Uma coisa que eu não vou me preocupar. Eu vou me preocupar quando eu tenho uma assimetria grande que provoque, por exemplo, classe 1 de um lado e classe 2 do outro, ou classe 1 de um lado e classe 3 do outro, sem componente de apinhamento, isso que eu vou me preocupar, tá? Então, ó, tem uma certa assimetria, vamos ver se isso vai ser relevante lá na frente. A imagem da teleradiografia não me demonstra que essa assimetria é muito grande, porque eu tenho duas imagens, mas são pequenas as diferenças, né? A órbita aqui normal, também não está mostrando duas órbitas, então realmente eu tenho uma pequena assimetria. Como eu falei, vamos ver se isso é relevante lá na frente. Cefalometria, vamos ver o que está acontecendo. Então, primeira coisa, sagital, antero-posterior, vamos lá. FNP, ó, o ponto P lá na frente, 99, ó. Então já começa a desenhar aí um perfil côncavo, né? E uma mandíbula que parece que me está lá na frente. NAP menos 4, então, ó, confirmado, o perfil dela é côncavo. SNA 84, ó, 82 e tal, 84. SNB, olha só, 80 tá 86. Então eu tenho um ANB de menos 2.
E o SND 82, também aumentado. Então, o que eu consigo ver? Ó, que eu tenho uma mandíbula, né, que ela está mal posicionada, protuída, né, em relação à base do crânio. Tá bom? Então, está me demonstrando bem aqui, ó, que eu tenho uma certa protusão de mandíbula, né? Ela pode estar rodada? Pode. A gente precisa analisar isso direitinho, tá? Mas ela está para frente. O perfil principalmente côncavo, né? Vamos dar uma olhada aí para tentar entender da onde vem o problema. A mandíbula está me falando que vem dela, ó. FNP aumentado, bastante aumentado, tá? São medidas da radiológica, mas não me parece ser nada que está realmente muito fora. Crescimento vertical dessa paciente. Então, olha lá, ó. NSGN 6762. Então, ó, paciente está com uma rotação anti-horária, tá? Então, ela está com a altura facial diminuída. Plano oclusal não vou nem ver. Olha lá, ó, de novo, ó, base do crânio com plano mandibular era para estar 32, está com 26. Tá? Então, relevante para a gente, ó. Ela parece que está com um crescimento anti-horário, então com uma FAI reduzida. Incisivos 1.1 relação, então está mal relacionado, isso não dá estabilidade, isso é ruim. 1.NS, olha só, 124 graus. Está me mostrando que eu tenho incisivo superior muito vestibularizado. O que isso demonstra para mim? Eu tenho um incisivo superior, né, muito vestibularizado. Que essa paciente está com a maxila para trás, tá? Pô, mas o SNA dela tinha dado 84, estava para frente em relação à base do crânio. Por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Então, ó, tá me demonstrando, a gente ainda precisa olhar direitinho, mas está me demonstrando que eu tenho uma maxila para trás, hein? A língua, ó, como a maxila cresceu pouco, a língua jogou os incisivos para frente. Um ponto NA, também, ó, 40, muito vestibularizado. Um traço NA. Um ponto NB, ó, parece que o incisivo inferior está um pouquinho lingualizado. Aí, ó, um traço NB, um traço NP, um órbita também, ó, bem vestibularizado, e um traço linha. Então, ó, eu consigo ver um incisivo superior bem vestibularizado, que me demonstra que eu tenho uma atresia de maxila, e se eu for olhar um ponto NB, não é a medida que eu gosto, mas parece que está muito mais relevante a atresia de maxila do que a protusão de mandíbula. Tá? Vamos dar uma olhadinha a mais. Mento, a gente viu, né? Tá bem retinho o perfil dela. Então, ó, HNB tá um pouquinho para trás. A gente viu, né, que ela tem uma mandíbula mais protuída, então é plausível esse HNB tá um pouquinho mais para trás. H-nariz está retinho, o perfil dela é bem reto. E aí, desenvolvimento de mento, tranquilo. Triângulo de Tweed é o que eu queria mais ver. Olha só, FMA 25 está 10, então realmente aqui, ó, também não é uma medida que eu tome as minhas decisões, mas ó, 10 graus. Eu tenho realmente um crescimento horizontal da paciente aqui também. E o IMPA, olha só, 94. 94 está me mostrando que essa paciente tem uma mandíbula de tamanho
normal. Como que para mim seria uma mandíbula diminuída se ela está abaixo de 87? Opa, desculpa. O que seria para mim uma mandíbula aumentada, né? Um paciente classe 3, o que eu esperaria dela se ela fosse uma classe 3? Que esse 87, né, tivesse abaixo dele, abaixo do padrão. Então, ó, se esse 94 tivesse 84, aí sim, realmente eu esperaria uma classe 3 mandibular. Como ela está com um ímpar, né? Além do normal, ó, 94 quer dizer o quê? Que a minha mandíbula tá boa. E se ela tivesse com uma mandíbula de... Vamos colocar aqui 100. Ah, o meu ímpar tá 100. Eu só teria duas possibilidades. Ou essa paciente seria biprotusa, ou a mandíbula dela cresceu menos. Então pensa, o organismo é sempre uma compensação. Então, sempre que a gente olha dente, às vezes eu falo, ó, não olha dente, às vezes eu olho o dente, essa história fica meio confusa, né? Pô, é para olhar dente ou não é para olhar dente? Quando eu tô levando o dente em consideração, é porque o dente está me contando uma história. Toda vez, né, que a maxila tá para trás, o que a minha língua faz? Jogo meus dentes para frente. Então, o meu dente, né, o 1.ns, que é uma medida que a gente costuma usar, ele está me contando que a maxila cresceu menos e eu joguei os incisivos para frente com a língua. E se a minha maxila crescer muito, o meu lábio joga os meus incisivos para trás. Se a minha mandíbula crescer pouco, a minha língua joga os meus incisivos para vestibular. Então, meu ímpar vai estar aumentado. E se a minha mandíbula crescer muito, o meu lábio joga os meus incisivos para lingual e o meu ímpar vai estar diminuído. Então, pensa sempre na briga. Eu tenho uma briga entre musculatura intra e extrabucal. Quem ganha a briga posiciona o incisivo. Então, não é que eu não levo o incisivo em consideração, eu não levo o dente em consideração. Eu não gosto de levar, por exemplo, um paciente que está em classe 3 em consideração, um paciente que está em classe 2. Né? A história que ele está me contando pode ser que não seja a história real. Tá? Então, quando a gente fala, olha, não leve dente em consideração, não é que eu estou falando para você, olha, esquece, nunca vou usar. E aí, de repente, eu falo, ó, o ímpar está tanto, quer dizer, não usa dente ou usa dente? Então, interprete dessa maneira. O dente está me contando uma história. E isso, para mim, é o ideal. Tá bom? Então, ó, vamos dar uma olhadinha na nossa cefalometria. Então, olha só. Incisivo superior bem vestibularizado. Um goníaco inferior diminuído. Tá? No limite, né? A gente fala que o goníaco inferior vai estar entre 75 e 69, para a gente é normal, então ele está no limite, paciente limítrofe, tá? Olha só, o incisivo superior, como eu falei, vestibularizado, e o ímpar, ó, tá bom, né? De 87 até 97, para mim o ímpar tá bom, a mandíbula tá com tamanho bom, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O que é essa paciente? Qual é o diagnóstico? Será que é uma classe 1? Ela tinha uma relação molar de classe 1, né? Uma relação dental. O que será que está acontecendo? Qual é o diagnóstico dessa paciente? Queridos, o diagnóstico dela é classe 3 por maxila. A mandíbula está boa. Quem está ruim? O meu ímpar. Não, quem está ruim é o meu 1.ns, tá bom? Então, ó, o tratamento dessa paciente, o que a gente consegue fazer aqui, ó? Se eu alinhar e nivelar, né? Será que isso aqui não vai vestibularizar? Tem grande chance.
tá? Ah, mas eu tenho um ímpa bom, será que eu não consigo melhorar? Tudo bem, mas e o ângulo nasolabial, né? E a hora que a paciente sorri, que prejudica, tá bom? Então, ó, a guia anterior, lembra? Uma das minhas principais, né, preocupações, e assim, a minha meta para terminar um caso sempre vai ser guia anterior, guia canino e oclusão em VIPs. Se eu mantiver esses dentes nessa relação, eu não vou conseguir, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Precisa ver o que vai acontecer. A paciente está bem alinhada e bem nivelada. Vamos conversar com ela. Por que você veio me procurar? A grande maioria das vezes, a hora que eu sorrio, né, por causa da inclinação dos incisivos superiores, mostra muita gengiva, tá? Parece um sorriso gengival. O meu sorriso parece que eu sou bicuda, parece que eu sou dentuça. Vem sempre esse tipo de reclamação, tá? Porque se você for ver, alinhamento e nivelamento tem. Ah, pode ser que seja por causa do diastema aqui. Beleza, se é por causa do diastema, melhor coisa, monta uma ortodontia lingual aí, né? Baixíssimo custo a ortodontia lingual, né? Uma técnica aqui, um Social Six, que você vai montar de canino a canino. E maravilha, termina esse caso, fechou isso aqui, contenção, acabou o problema, tá? Então, dá uma analisada nisso. Essa paciente, por exemplo, a queixa dela era muito mais estética facial do que outra coisa, tá? Então, o que a gente optou por fazer nela? Preparo ortodôntico cirúrgico. Então, olha só, uma paciente classe 1 que a gente vai precisar preparar ela cirurgicamente, tá? Ah, mas preste atenção na queixa do seu paciente. Você tem que acertar a queixa do seu paciente. Se ele chegou para mim, né? Se ela chegar para mim e falar, não, tá tudo ótimo, óbvio que eu não vou operar. Eu vou, de repente, colocar um alinhador, uma técnica lingual, como eu falei, tem várias opções aqui, tá? Mas cuidado, olha a compensação de canino que ela tem muita compensação. Ah, por isso que eu não vou nem discutir muita coisa. O tratamento dela é cirúrgico, tratamento padrão para ficar perfeito, rosto e oclusão cirúrgico. Como é que a gente vai fazer? Presta atenção, ó. Exodontia dos dentes 14 e 24. Por quê? Porque eu tenho incisivo superior muito vestibularizado, tá? Eu preciso colocar ele na meta cefalométrica. Então, 14 e 24 muito vestibularizado. Preciso acertar isso. Nos inferiores, olha só, 35 e 45. Por que 35 e 45? Lembra que eu falei que o ímpa tá bom? Qual é a maior parte da minha mecânica? Lingualização dos incisivos, pouquinho, e muito da minha mecânica vai ser mesialização dos meus molares. Ah, mas por que não dá para fazer sem extração? Operar sem extração, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu vou continuar com a paciente com os incisivos superiores muito vestibularizados. Então não vai dar certo, tá? Eu preciso descompensar essa paciente. Como? Com extração. Então, 100% dos casos que eu mando para cirurgia tem 4 exos, tá bom? Eu quero descompensar esse paciente, é muito importante eu descompensar esse paciente para o cirurgião me entregar o caso em classe 1, bonitinho, função, guia canina, guia anterior e oclusão em VIPs, muito importante, tá? Vou passar a sequência de fios normal, retração, né? Ou então a parte de mecânica toda no 19 por 25, fiz o fechamento do espaço
respeitando a inclinação ideal dos dentes. Então agora esquece oclusão, esquece guia canina. O que eu preciso? Trabalhar com prescrição de bracket. Nesses casos, e na maioria deles a gente já conversou algumas vezes nos outros casos, eu gosto mais de MBT. Eu acho que ele me dá mais guia anterior e mais suporte de lábio. Eu acho que o lábio fica mais bonito. Então eu uso muito MBT. Vai usar MBT aqui? Pode ir até um fio 21 por 25 de níquel titânio, um fio super elástico para não forçar muito. Desinclina tudo isso, tá? Feche os espaços remanescentes e já está tudo ótimo. A própria prescrição do bracket vai te colocar os dentes na posição correta, tá bom? Depois, quer pedir uma tele e fazer uma cefalometria para ver se isso está realmente correto? É o ideal, né? Uma documentação antes da cirurgia. Encaminho para a cirurgia ortognática, então o cirurgião que vai operar a paciente. Hora que a paciente volta, normalmente depois de 90 dias, a gente vai fazer o renivelamento e vai terminar o caso no que precisar, fechamento do espaço, depende muito do que o cirurgião precisou fazer na hora da cirurgia. Legal? Caso bom, né? Paciente classe 1, bonitinho e acabou terminando em cirurgia, tá bom? Então, nós estamos respeitando a face do paciente, tratamento ideal, tá bom? Se você achar, não, esse não é o tratamento para mim, não é o tratamento para minha paciente, eu não quero operar, eu não quero fazer extração, tranquilo, tá? Coloca aí embaixo, vamos brincar, vamos conversar, vamos ver o que é possível de realizar com essa paciente, tá bom? Caso muito mais complexo de explicar para a paciente o que a gente precisa fazer, tá? Do que realmente o tratamento em si, tá bom? Então, converse com a paciente, veja o que ela quer e faça o melhor para a paciente. Deixa claro que é o melhor para a paciente. Legal? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, deixa a mensagem aí embaixo, deixa o seu like e até o próximo caso.